Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Ensinai-me vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ensinai-me vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meus amados irmãos e irmãs, ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Primeiro passo para que nós possamos seguir realmente Jesus de coração é reconhecer-nos pecadores, reconhecer-nos necessitados da misericórdia do Pai. Como nós ouvimos no Evangelho, eu não vim para os puros, mas para os pecadores. Ou seja, não é o são aquele que tem boa saúde, que precisa de médico, mas sim os doentes. Portanto, dentro desta realidade de pecadores, todos nós somos a partir do pecado original. Só que existe uma dificuldade hoje em meio à sociedade, reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados. A soberba muitas vezes toma conta do nosso coração, e quando nós chegamos diante do confessionário, nós dizemos: eu não tenho nenhum pecado grave. De todos os 10 mandamentos, eu acho que eu não desobedeci nenhum deles. Mas ai daquele que se diz que não é pecador, porque é o pior de todos. A soberba nos impede de reconhecer-nos como pecadores, e isso vai nos afastando da graça de Deus. Por quê? Porque o pecado se tornou um hábito cotidiano na vida de muitas pessoas. Aquilo que é moral, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, perdeu a sua sacralidade em meio a uma sociedade imoral. E a partir daí nós vemos todo o combate contra a Igreja Católica Apostólica Romana, contra os cristãos, contra aqueles que ainda o ensinam a verdadeira moral, aqueles que ainda buscam colocar em prática o Evangelho e a doutrina da Igreja. O primeiro passo para se colocar no seguimento de Jesus Cristo é reconhecer-se pecador. Veja, no Evangelho de hoje, Jesus viu Levi, Mateus, no balcão, coletando impostos.
e disse-lhe: segue-me. Na verdade, é Jesus que nos chama, Jesus verdadeiramente Senhor da história e da humanidade. Chama quem Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. E talvez neste momento, Jesus esteja te chamando para o seguimento a Ele. O chamado de Jesus é tão poderoso que a partir do momento que aquele que ouve a voz de Jesus te chamando, não tem outra atitude a não ser largar tudo e se colocar no seguimento de Jesus. Levi, Mateus, ali ele levanta, larga tudo, abandona a vida velha e se coloca a serviço, se faz discípulo de Jesus. Aquele que se abre à graça de Deus, que acolhe o chamado de Deus, verdadeiramente, ao se colocar no seguimento de Jesus, tem a sua vida transformada. Sim, Jesus veio para chamar os pecadores, mas a partir do momento que Jesus chama, a vida daquela pessoa é transformada. Ela reconhece os seus erros, reconhece os seus pecados, renuncia a tudo e busca uma mudança radical de vida. Aquele que é chamado por Jesus, ele não permanece na vida de pecado. Pelo contrário, tem a sua vida transformada. Jesus chama todos os doentes, todos aqueles que são pecadores, à conversão, à penitência. E nós, ao longo desta quaresma, a cada leitura, a cada evangelho, nós vamos ouvir ensinamentos que nos ajudam neste processo de conversão, neste processo de santidade, assim como nós ouvimos na liturgia de hoje. Na primeira leitura é o próprio Senhor que nos fala através de Isaías. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Ou seja, seguir o Senhor exige de nós abandonar os velhos hábitos, abandonar os erros, fazer uma revisão de vida, reconhecer onde nós pisamos na bola com Deus, quais mandamentos nós não vivemos, não cumprimos, e buscar um verdadeiro arrependimento, uma boa confissão, e a partir daí, a mudança de vida. Porque nós somos, a partir desse arrependimento e a partir da confissão, nós somos arrancados das mãos do demônio e a graça que nos foi roubada pelo pecado mortal nos é devolvida. E a partir daí trilharemos um caminho de santidade, um caminho de salvação. O profeta ainda continua: o Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida. Quantas vezes nós passamos por desertos na nossa vida? Por situações onde parece que nada tem mais solução. Até mesmo diante do deserto espiritual, já não conseguimos mais sentir a presença de Deus. Nos falta o ânimo na oração. Nos falta o desejo de estar na presença de Deus, mas é a partir do nosso esforço, na oração,
E através da nossa abertura à graça de Deus, Ele nos conduzirá, mesmo em meio aos desertos da vida. Ele renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado. Ou seja, aquele que se coloca nas mãos de Deus, mesmo em meio às dificuldades, encontrará a verdadeira alegria. A alegria de estar na presença de Deus. Nós olhamos hoje, é muito claro, basta olhar ao nosso redor. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas que perderam o sentido na vida, até mesmo o sentido mesmo de pensar em tirar a própria vida, porque não colocaram a sua confiança em Deus. E o único que pode nos dar um verdadeiro sentido para a nossa vida, mesmo em meio às tribulações que nós vivemos, é o Senhor. É o Senhor que nos devolve a alegria de estar na sua presença, a alegria de viver, a alegria de servir, a alegria de se colocar a serviço dos irmãos. Veja, Mateus, ele abandonou os hábitos velhos e se colocou no seguimento de Jesus. Também podemos dizer que a condição básica para sermos chamados por Jesus é sermos esses pecadores. Em meio à falta de sentido, em meio a tantas situações de pecado, em meio a situações que, poxa, não dá mais. Desânimo, falta de coragem, ninguém mais me entende. O primeiro ponto para que nós possamos ser transformados, né, pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, é esse reconhecimento. Realmente eu não consigo, realmente eu sou pecador e por isso eu necessito da tua graça. Esta deve ser a nossa oração. Mas infelizmente o soberbo prefere permanecer no erro do que se reconhecer pecador. Como eu disse, todos nós, a partir do pecado de Adão e Eva, somos pecadores. E o único que é capaz de alcançar o coração de Deus é o humilde, que se conhece, reconhece como tal, como pecador. Reconhece-se necessitado da graça de Deus. Humilde é aquele que reconhece a presença de Deus, reconhece que precisa da presença de Deus, que precisa da misericórdia de Deus e que se abre a essa graça. O humilde é aquele que se reconhece necessitado da penitência e da conversão. Quem se considera justo, santo, acaba apontando o dedo para os outros, assim como os fariseus. O soberbo não se reconhece pecador. O soberbo, ele pisa nas pessoas, assim como os fariseus. E por isso a nossa atitude precisa ser a atitude de Levi, a atitude de Mateus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos o chamado de Jesus, precisamos nos colocar no seguimento de Cristo e abandonar a vida velha. E neste tempo da Quaresma, de forma especial, nós somos chamados a uma vida de penitência e de oração mais intensa. Nós somos chamados diariamente à conversão e à santidade de vida. Se eu quero
alcançar o paraíso, se eu quero alcançar a salvação, é preciso abandonar os maus hábitos, abandonar o erro, o pecado. É preciso se colocar a serviço de Deus, principalmente observando os seus mandamentos, cada um deles. É possível sim viver sem pecado mortal. Mas para isso é preciso buscar a humildade, é preciso buscar a sabedoria do alto, é preciso buscar a força do Espírito Santo. E a partir daí trilhar esse caminho novo. É preciso se abrir à graça de Deus e assim como Levi e todos os outros apóstolos, permitir que o Espírito Santo te transforme. Permitir que o Espírito Santo nos transforme em homens novos, em mulheres novas, para que nós possamos construir sim um mundo novo. É preciso abandonar estes maus hábitos e viver esse caminho. Caminho que muitos homens e mulheres de Deus trilharam e nos deram o exemplo. Basta você olhar para a vida dos santos, basta você olhar para a vida dos 12. Assim como hoje nós ouvimos o chamado de Mateus, cada um dos discípulos, cada um dos apóstolos foram chamados e a partir do chamado, eles tiveram a sua vida transformada porque se abriram à graça de Deus, se reconheceram pecadores e buscaram sempre estar na presença de Deus. A partir da conversão real e verdadeira, a partir do desejo de santidade, a partir da confissão, para que nós possamos romper com as consequências do pecado mortal, é preciso fazer uma boa confissão. E aí sim nós voltamos para a graça de Deus, a graça que o pecado nos roubou. Mas a partir da confissão, nós somos chamados a uma vida penitencial, a uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Veja o exemplo de Mateus. O chamado à penitência produziu nele grande fruto. Qual foi o fruto deste chamado e da vivência da penitência? Uma conversão radical que o transformou de coletor em apóstolo, de pecador a apóstolo. O Senhor nos chama a vivermos a mesma experiência de Mateus. Eu não sei qual é a situação de pecado que você se encontra. Eu não sei qual é a realidade que você se encontra hoje, até mesmo você que está em casa. Mas hoje o Senhor te chama a fazer a mesma experiência de Mateus. Primeiramente, há uma vida penitencial e uma vida de intimidade com Ele. Reconhecer-se pecador e se deixar ser transformado pela graça de Deus. Sempre, todos os dias do ano, nós somos chamados à santidade de vida, mas de modo particular durante a Quaresma. Continua a igreja, como Jesus, a chamar os homens e as mulheres à penitência. A resposta de cada um de nós deveria ser semelhante à resposta de Mateus. Mas infelizmente, por causa da soberba, por causa de tantas realidades que nos cercam, nós vamos permanecendo no erro e desta forma vamos nos afastando e nos afastando da graça de Deus. Porque o pecado mortal faz isso conosco. A partir do momento que eu faço a opção pelo pecado, eu expulso Deus da minha alma. E a minha alma passa a odiar a Deus. Já disse isso outras vezes, mas sempre é bom repetir. A partir do momento que eu expulsei Deus da minha vida,
eu me torno escravo do demônio, e se porventura eu vier a falecer em pecado mortal, é condenação. Veja, Mateus não hesitou, simplesmente levantou e deixou tudo. Por isso nós devemos buscar esta mesma atitude, a mesma conduta de Mateus. Porque hoje o Senhor nos chama a deixar os nossos erros, os nossos pecados, a nossa hipocrisia, a nossa soberba, os maus hábitos e tudo aquilo que nos afasta de Deus, a renunciar todas as realidades mundanas que nos levam para o mal, que nos afastam da graça de Deus e a nos colocarmos como discípulos de Jesus. Só fazendo morrer o que é velho, diz o Concílio Vaticano II, podemos atingir a vida nova. Portanto, a penitência, no seu significado essencial, exige sempre mudança de vida, do pecado à virtude, do pecado à virtude, da mediocridade ao fervor, do fervor à santidade. Esta é a atitude que nós devemos buscar. E esta mudança interior não se pode realizar sem auxílio da graça de Deus. Por isso nós nos devemos sempre, nós devemos sempre nos colocarmos diante do Senhor, reconhecermos, realmente eu pequei e preciso da sua graça. É preciso unir o nosso esforço, a nossa luta, o nosso desejo, na busca pela graça de Deus. E nós só seremos santos, nós só seremos libertos do erro e do pecado a partir da nossa intimidade com Deus, na vida de oração, na busca da penitência e nos meios, ou seja, nas práticas que o Senhor nos deu, que a igreja nos ensina. Confissão mensal, vivência da Eucaristia, oração com a palavra de Deus, o Santo Terço e o jejum e a penitência. Muito mais neste tempo quaresmal, onde nós somos chamados de forma mais intensa a esta busca de santidade e ao rompimento com o erro e o pecado. É através da penitência e da oração e da caridade que nós iremos alcançar a nossa salvação e a salvação daqueles por quem nós rezamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.